André Rieu acaba de completar 75 anos. E agora, o rei da valsa confirmou finalmente aquilo que os fãs suspeitavam há quase uma década. Ao longo dos anos, circularam rumores sobre mudanças no seu estilo de tocar, na sua saúde e até na sua inabalável motivação para continuar a sua jornada musical nesta idade. O que o levou, depois de quase uma década a manter o público expectante, a revelar finalmente a verdade? Eis que surge esta surpreendente confissão, um momento que promete esclarecer o que há muito suspeitávamos sobre o homem que transformou as valsas em lendas. O anúncio inesperado. O lendário violinista André Rieu, aos 74 anos, enfrentou uma grave crise de saúde durante a sua digressão pelo México. O cancelamento repentino dos seus concertos gerou rumores de um possível ataque cardíaco. O cancelamento de 4 concertos com lotação esgotada deixou 40 mil fãs desapontados, enquanto a sua equipa de 125 pessoas teve de regressar a casa inesperadamente. Toda a situação se revelou diferente do que se especulava inicialmente. A altitude de 2.240 metros da Cidade do México revelou-se um desafio muito grande para o músico. Sofreu uma forte gripe que o fez repensar a sua agenda de concertos. Esta experiência levou a uma mudança fundamental nos planos de Rieu para 2024. Especialmente tendo em conta as longas digressões que poderiam afetar a sua saúde. Março de 2020 trouxe notícias inesperadas para milhares de fãs de André Rieu na Cidade do México. O tão aguardado regresso do maestro ao país após 6 anos terminou abruptamente. Atuou apenas 2 vezes no Auditório Nacional antes de a sua equipa fazer um anúncio chocante que abalou os seus fãs em todo o mundo. O comunicado oficial chegou menos de 24 horas depois da segunda atuação de Rieu na Cidade do México. O artista anunciou o cancelamento dos restantes 4 concertos agendados para 27 a 30 de março de 2024, devido a um quadro agudo de gripe com febre. Uma série de 6 concertos, que prometia ser um sucesso, rapidamente se transformou numa emergência sanitária, deixando 40 mil pessoas com bilhetes desamparadas. É com profundo pesar que informamos que o André foi obrigado a cancelar os 4 concertos. Lia-se no comunicado oficial divulgado entre os fãs. A mensagem destacou o profundo arrependimento e a tristeza de Rieu por ter desiludido o público mexicano, que esperou anos para o ver atuar novamente. O filho e manager de André, Pierre Rieu, explicou posteriormente o quão difícil foi esta decisão. Uma decisão como esta não é tomada de ânimo leve. Pierre detesta ter de desiludir 40 mil fãs. O violinista raramente cancela concertos e este anúncio fez muitos fãs questionarem se teria sofrido um ataque cardíaco. O reembolso dos bilhetes começou a ser processado a 3 de abril de 2024. Muitos fãs devotos sentiram que nenhum reembolso compensaria a oportunidade perdida de ver o seu ídolo musical. Este cancelamento tornou-se um momento decisivo na história das digressões de Rieu, especialmente tendo em conta o seu compromisso anterior em manter a sua agenda de atuações. O que aconteceu realmente na Cidade do México? A verdade por detrás da doença de Rieu revela diversos fatores complexos, apesar dos rumores online sobre um ataque cardíaco. A altitude da Cidade do México representou o maior desafio. Atuar a mais de 2.000 metros exigiu uma resistência excepcional por parte do músico de 74 anos e da sua orquestra. Todos nós tivemos muitos sangramentos nasais nos últimos dias, comentou Rieu antes de se sentir mal. Reconheceu como a altitude elevada os afetou fisicamente. O desafio da altitude, aliado ao jet lag e a uma verruga crescente, tornou-se insuportável. Pierre Rieu explicou a situação de forma clara. A altitude, o jet lag e um vírus circulante foram suficientes para derrubar o meu pai, que já tem 74 anos. Ele só precisa de descansar para recuperar. Estes fatores criaram condições que nem a força lendária de Rieu conseguiu superar. Esta situação chama a atenção porque Rieu costuma apresentar-se mesmo doente para não desiludir os fãs. O meu pai já subiu ao palco várias vezes com febre e normalmente não volta para casa com gripe, explicou Pierre. Desta vez foi diferente. As pernas tremiam e estava com medo de não conseguir aguentar. A situação tornou-se tão grave que Rieu regressou a correr para Maastricht, na Holanda, onde vive com a mulher, Marjorie. Pierre esclareceu que, para além de uma forte gripe, não havia nada de errado. Esta declaração ajudou a acalmar os receios sobre um possível ataque cardíaco ou outros problemas de saúde graves. Este evento é diferente de um susto de saúde anterior, em dezembro de 2016. Nessa altura, Rieu adiou a sua digressão em arenas no Reino Unido porque um membro de longa data da sua Johann Strauss Orchestra sofreu um ataque cardíaco. Disse na altura: "Muitos dos membros da minha orquestra estão comigo há mais de 25 anos.
Somos uma família. Estamos profundamente tristes com este trágico acontecimento. O cancelamento dos concertos na Cidade do México marca uma mudança na abordagem do maestro em relação às digressões internacionais. Pierre referiu que toda esta situação significa que analisaremos as viagens de longa distância com mais cuidado. Acrescentou que se os concertos cancelados no México forem reagendados, não será antes de 2025 e teremos mais em conta fatores como o tempo de aclimatação. Este episódio de saúde fez com que Ryu encarasse a realidade do envelhecimento numa profissão fisicamente exigente. A sua confissão honesta irá reformular os seus planos futuros de digressão, como a altitude e o jet lag desencadearam a crise de saúde de Ryu. As atuações a grandes altitudes criam desafios únicos que até os músicos mais experientes têm dificuldade em ultrapassar. Relatos recentes sobre a doença de Ryu no México apontam para a relação entre fatores ambientais e limitações físicas. Estas limitações tornam-se mais significativas com o avançar da idade dos artistas. A Cidade do México está localizada a 2.240 metros acima do nível do mar. O ambiente aqui apresenta níveis de oxigênio reduzidos. A pressão barométrica mais baixa resulta em cerca de 15% menos de oxigênio a entrar na corrente sanguínea. Estes desafios fisiológicos manifestam-se de diversas formas, afetando a capacidade de artistas como Ryu de darem o seu melhor. Há simplesmente menos oxigênio, afirmou a equipe de Ryu em comunicados oficiais. Esta falta de oxigênio transforma atividades normalmente controláveis em tarefas exaustivas. Os músicos que tocam instrumentos que apenas requerem um controlo respiratório considerável necessitam de ter uma resistência excepcional para atuações a grandes altitudes. A situação torna-se ainda mais desafiante porque os músicos profissionais, em altitudes elevadas, precisam de respirar com mais frequência e profundamente. Precisam de manter um controle preciso sobre os seus instrumentos. Ryu e os membros da sua orquestra tiveram hemorragias nasais durante as atuações, um sintoma típico da adaptação do corpo à altitude. Pesquisas junto de cantores a grandes altitudes revelam algo interessante. Cantar pode aumentar brevemente os níveis de saturação de oxigênio. 3.000 metros de altitude, perto da Cidade do México. A saturação de oxigênio desce geralmente para cerca de 92,75%. Cantar eleva este nível ligeiramente para 94,5%. Esta pequena melhoria não compensa totalmente o esforço geral de se apresentar nestas condições. Os cronobiólogos salientam que viajar para leste é geralmente mais difícil do que viajar para oeste. A viagem de Ryu para oeste, rumo ao México, foi um pouco mais fácil do que o seu voo de regresso. Ainda assim, atravessar muitos fusos horários oferece benefícios mínimos. Ryu e a sua equipe tiveram apenas um dia para se adaptarem antes da apresentação. Os especialistas médicos sugerem pelo menos 48 horas para que o corpo se adapte a grandes mudanças de altitude. Este período permite que a hemoglobina se ajuste aos diferentes níveis de oxigênio. São necessárias 48 horas para que a hemoglobina no corpo humano se adapte às alterações dos níveis de oxigênio que ocorrem quando se muda de altitude. Alguém que antes se considerava imune ao jet lag descobriu que a combinação de altitude, idade e tempo de recuperação insuficiente era demasiado para suportar. Aos 74 anos, a resistência física de Ryu diminuiu naturalmente. Os pneumologistas sugerem que os idosos, especialmente os que têm doença arterial coronária, limitem as suas atividades durante os primeiros dias em altitude para permitir que este processo de aclimatação ocorra. Toda esta experiência ensina-nos algo importante sobre o desempenho em idade avançada. Mesmo com uma excelente condição física, alguns desafios fisiológicos tornam-se mais difíceis de ultrapassar. Nenhum ataque cardíaco ocorreu, apesar de algumas especulações. O stress físico que Ryu experimentou nestas condições mostra por que é que a sua agenda de concertos a grandes altitudes exige agora um planeamento mais cuidadoso. O filho de Ryu, Pierre, revela os bastidores do combate. Uma equipe dedicada está por detrás de cada artista de sucesso e, no caso de André Ryu, esta equipe é singularmente pessoal. O seu filho, Pierre Ryu, que desempenha as funções de vice-presidente da André Ryu Productions, explicou uma experiência angustiante no México que mudou a forma como o violinista de 74 anos planeia as suas digressões mundiais. Ao longo da sua carreira, André Ryu demonstrou uma notável resiliência contra as doenças. Raramente deixa que os problemas de saúde afetem o seu compromisso com os fãs. Pierre, que testemunhou a dedicação do pai em primeira mão, revelou: "O meu pai já subiu ao palco várias vezes com febre e, normalmente, não volta para casa com gripe, porque isso exige muita organização." O profundo sentido de responsabilidade de André impulsiona esta determinação
tanto em relação ao seu público como aos seus colaboradores. Uma equipe de 125 pessoas que dependem dele para ganhar a vida. As questões financeiras são substanciais. O próprio André reconheceu durante uma crise de saúde anterior. Preciso de 825 mil libras por mês para pagar tudo antes de ter lucro. Esta enorme responsabilidade financeira fez com que o violinista superasse a doença em vez de desiludir os fãs ou arriscar a estabilidade da sua empresa. O incidente no México focou-se nas suas limitações físicas. Ao contrário de 2016, quando André cancelou a sua digressão pelo Reino Unido depois de um membro da orquestra Johann Strauss ter sofrido um ataque cardíaco. Pierre realçou que a condição do pai, embora suficientemente grave para justificar o cancelamento, não representava qualquer ameaça à sua vida. Tirando a forte gripe, não havia nada de errado. Pierre tinha começado a implementar uma agenda mais ecológica, que se adequava às necessidades do seu pai idoso. Há alguns anos ainda fazíamos 140 apresentações por ano. Agora estamos um pouco acima das 100 e queremos chegar a cerca de 80. Esta redução gradual mostra que a família sabe que o André precisa de ajustes, mesmo que se mantenha em excelente forma com um preparador físico e descanse o suficiente. A admissão de derrota por parte de André no México marcou um ponto de viragem. Pierre revelou: "Estou orgulhoso dele porque sei o quão difícil foi para ele cancelar o resto da digressão." Esta declaração realça o quão extraordinária foi a situação, considerando o compromisso de longa data de André em se apresentar apesar do desconforto pessoal. A gravidade dos sintomas físicos de André obrigou a decisão final. As pernas tremiam-lhe e temia não conseguir manter-se em pé. Por isso não havia mais nada que pudesse fazer. E decidimos cancelar a digressão lá. Isso é inusitado. A imagem deste artista, geralmente incansável, incapaz de se manter de pé, demonstra a gravidade do seu estado. A logística do cancelamento trouxe uma série de complicações. Pierre explicou que, além de ter de desiludir 40 mil fãs, a sua equipe de 125 pessoas também teve de regressar à casa de repente. Os voos extra, para reaver o dinheiro dos bilhetes, rapidamente se tornam um fardo. E não temos seguro para isso. O momento mais revelador aconteceu quando discutimos a possibilidade de remarcar os voos. Pierre partilhou as palavras sinceras do pai. Quando falamos sobre o que fazer a seguir, se deveríamos retomar os compromissos ou cancelar tudo, ele disse: "Não quero submeter-me mais a este tormento." Esta declaração contundente sinaliza uma grande transformação na abordagem de André em relação às digressões internacionais. Sim, é impressionante como o Pierre fala agora abertamente sobre as limitações do pai. Para ser honesto, já não vejo isso a acontecer. Por isso, estamos a considerar a possibilidade de deixar o país como está. Refere ainda que, se regressarem ao México, não será antes de 2025 e teremos mais em conta fatores como o tempo de aclimatação. O incidente no México acelerou as discussões familiares sobre o futuro das digressões de André. Embora Pierre afirme que ainda não estão a trabalhar nisso, quando os fãs perguntam sobre planos de sucessão, a idade e a saúde do seu pai influenciam o planeamento estratégico. Por que é que André Rieu admite finalmente que a idade está a pesar? Ao longo de décadas, André Rieu cultivou uma imagem de vitalidade intemporal. Rejeitou abertamente a ideia de que a sua idade pudesse abrandar o ritmo da sua incessante agenda de digressões. Os recentes acontecimentos no México, porém, fizeram com que o violinista enfrentasse a realidade. Aos 74 anos, o seu corpo apresenta inegáveis sinais de limitações físicas. André Rieu, porém, não se preocupa com a idade e com o seu impacto na sua ambiciosa agenda de atuações, ao entrar na casa dos 60 e 70 anos. Na verdade, mostra-se extremamente otimista e determinado. Em 2019, enquanto se preparava para completar 70 anos, Rieu declarou com confiança: "Como pretendo viver até os 140. Imagino que haverá muitas festas e celebrações pela frente." Já o tinha dito anteriormente. Não sei o que significa a palavra reforma. Como é que alguém se pode retirar da música? Quando questionado sobre a possibilidade de abrandar o ritmo, afirmou categoricamente: "Quero continuar para sempre e não se admirem se ainda lá estiver com a orquestra, a tocar e a dançar no palco aos 120 anos." Estas declarações demonstram o espírito incansável e a intensa paixão de Rieu pela música, independentemente do tempo. O impacto emocional das limitações físicas. O episódio na Cidade do México marca uma profunda viragem psicológica. Rieu apresentou-se uma vez como praticamente invencível. Afirmou que um médico lhe disse: "Senhor Rieu, o senhor é um milagre. O seu coração bate em compasso ternário." Agora enfrenta evidências claras das limitações do seu corpo. Esta admissão torna-se ainda mais significativa porque Rieu sempre se apresentou mesmo doente.
Uma infecção viral em 2010 deu-lhe o seu primeiro grande alerta de saúde. Rapidamente retomou a sua rotina exigente em seguida. Surveys de Distiti se numa entrevista. Tenho muita energia. Posso trabalhar muitas horas, mas não me estresso. A sua declaração após o cancelamento da viagem ao México demonstra uma mudança radical de perspectiva. Não quero mais submeter-me a este tormento. Estas palavras contrastam fortemente com a sua visão anterior. Gostaria de manter este ritmo até a morte. Pesquisas mostram que os músicos geralmente conservam as suas capacidades durante mais tempo do que outros profissionais, porque o cérebro não é tão frágil como os músculos. Estudos revelam que os músicos que tocam até a velhice têm, normalmente, reflexos mais rápidos ou, em alguns casos, estão em melhor condição física geral, pois mantêm um nível de habilidade elevado. A idade ainda afeta os artistas. A experiência de um músico de orquestra reflete isso mesmo. À medida que envelheço, tenho menos capacidade de suportar não só o esforço físico de tocar o instrumento, mas também o emocional e o artístico. Os músicos enfrentam pressão quando lutam para manter a sua reputação e se esforçam para produzir trabalhos de qualidade que antes lhes eram naturais. A futura abordagem de Ryu às suas digressões refletirá a sua nova autoconsciência. Decidimos em conjunto, a minha equipa,